Bom dia ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Victor, faço parte do grupo 4, que também é composto pelo Breno, pelo Falcone e pelo Lucas Gomes. Nós ficamos responsáveis por falar sobre os impactos ambientais na produção de placas fotovoltaicas. E já dando início à apresentação desse trabalho, quando a gente fala sobre esses impactos, para que a gente possa identificá-los, é necessário uma espécie de estudo, vamos dizer assim. Na verdade, é a aplicação de uma ferramenta chamada de avaliação do ciclo de vida, ou ACV. Acredito que alguns conheçam já essa ferramenta. Basicamente, o papel dela é analisar quais impactos ambientais são causados por um determinado produto ao longo de todo o seu tempo de vida útil e até olhando pós esse tempo de vida útil, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, essa imagem no canto esquerdo, né, de vocês, a gente olha os estágios do ciclo de vida, a gente vê que tem o primeiro estágio, que é o processo de manufatura, que é justamente a obtenção da matéria-prima, produção dos materiais, né, que compõem o sistema, ações feitas, né, passam posteriormente pelo processo operacional, que é basicamente a geração de energia, que é a operação daquela placa, assim como a sua manutenção, e a desconexão, que é basicamente o descarte daquele equipamento. Mas a gente vai estar olhando muito mais para o processo de manufatura, que é justamente onde ocorre a produção daquele material, né? Mas é interessante ressaltar alguns parâmetros que variam de país por país quando a gente olha para o ACV. Alguns deles são o tipo de tecnologia que é utilizado, a quantidade de energia que é gasta na produção daquela placa fotovoltaica. A gente consegue ver na apresentação alguns dados da Austrália, que é um país referência em produção de energia sustentável, não só da energia solar, mas também, por exemplo, da energia eólica. E a gente também olha aqui um dado sobre tempo de vida útil de 25 anos que a gente tem de uma placa fotovoltaica com um retorno de energia gasta de 2 a 3 anos. Então, uma geração de energia limpa, vamos dizer, de 22 a 23 anos, mas isso se refere muito ao processo operacional e reflete também no processo de desconexão, que na verdade são as etapas com menores impactos ambientais. E aí a gente vai estar explorando melhor o processo de manufatura e os impactos que são causados a partir desse momento. Me chamo Lucas Gomes. Dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre os impactos ambientais causados na produção das placas fotovoltaicas. Pelo fato de ser uma produção altamente mecanizada, com a utilização robusta de máquinas e robôs, o consumo energético nessas indústrias é bastante elevado. Além disso, há a geração de resíduos sólidos, que muitas vezes são classificados como resíduos perigosos devido à presença de metais pesados e outros componentes. A demanda de matéria-prima também é elevada, o que exige mais do meio ambiente. Dentre os impactos ambientais no meio biótico, nós elencamos o desmatamento, que pode se dar pela própria instalação da indústria ou pela extração mineral da matéria-prima, a redução de hábitats naturais e a redução de vida silvestre. No meio físico, os impactos podem se dar por meio da extração mineral, que é do silício, do alumínio, do petróleo, entre outras matérias-primas, a poluição hídrica e a poluição atmosférica, que podem se dar pelo processo de beneficiamento e também extração desses minerais, e também a escassez hídrica, porque a utilização de água nesse processo também é elevada. Vou demorar só um pouco a falar, porque da primeira vez cortou meu áudio. Meu nome é Breno Matheus e eu vou falar sobre os impactos ambientais do silício. O silício é utilizado na produção da célula fotovoltaica, que é o componente básico da geração da energia solar. Ele não é encontrado na natureza, ele é o produto da extração do quartzo. Portanto, os impactos ambientais de silício são causados tanto na extração quanto no tratamento dele. Em relação à extração, está relacionado à degradação visual da paisagem, a poluição do solo e da água subterrânea pela mineração, a emissão de poeira e gases devido à perfuração das rochas,
Vale ressaltar que a inalação da sílica cristalina pode causar câncer de pulmão, caso os trabalhadores não estejam com os EPIs adequados. E para ser utilizada na produção das placas fotovoltaicas, o silício precisa ter um alto grau de pureza. E é por isso que no seu tratamento também há muitos impactos ambientais, no seu tratamento de purificação. E eles estão relacionados à emissão do hexafluoreto de enxofre, que é um potente gás de efeito estufa, e também está relacionado a chuvas ácidas. A emissão do tetracloreto de silício, que é altamente tóxico e em contato com a água ele pode causar queimaduras na pele e irritações. E também o uso de produtos químicos altamente tóxicos, que são utilizados na remoção de impurezas, como o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido fluorídrico e a acetona. E esses tratamentos de purificação ainda estão em desenvolvimento. Então, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, esses impactos ambientais com certeza serão menores. Tudo bem? Eu sou da equipe que fala dos impactos ambientais na produção das placas fotovoltaicas, né? Quando a gente fala dos impactos ambientais referente a esse tipo de energia, nós não podemos deixar de falar sobre tudo que é constituído as placas fotovoltaicas. Na verdade, quando a gente fala sobre placas fotovoltaicas, o sistema fotovoltaico, nós estamos falando só das placas em si, mas de todo o sistema que contribui para que eu possa estar utilizando essa tecnologia. E um desses sistemas é a parte das baterias das fotovoltaicas. Então, a minha parte seria a comparação entre os impactos causados por essa tecnologia e os impactos causados por outras tecnologias que nós já conhecemos. Eu pesquisei a respeito de um artigo, e o artigo ele fazia uma comparação entre as emissões provocadas pelo uso das placas e as emissões provocadas pelo uso de energias fósseis. Então, o artigo comparou o carro elétrico e o carro 100% elétrico e um carro comum, né, que usa energia fóssil. Na comparação, os carros elétricos eles atiram para a atmosfera 70% da poluição da vida média de um carro comum, certo? Sem o carro elétrico ter andado um único metro. Ou seja, essa tecnologia, embora pareça ser a salvação da humanidade, ela tem sim os seus impactos ambientais e o impacto é muito grande, certo? Considerando agora que uma casa leva muito mais baterias que um carro, então o custo ambiental inicial é muito alto. Só que qual a vantagem dessa tecnologia das placas fotovoltaicas? É que eu posso recarregar as baterias, né? Diferente de um carro, que eu tenho que recarregar um carro movido a energia fóssil com gasolina, com diesel, né? Com insumos provenientes do petróleo, que são muito danosos à natureza, emitem muito CO2, mas o custo ambiental inicial para a instalação dessa tecnologia fotovoltaica também é muito grande, tá? Passando aqui o slide, ó, tá aí a bateriazinha, certo? Esqueci de passar o slide, mas tudo bem. Olha, cerca de 70% do custo para produzir os veículos elétricos, 100% elétricos, tá? Outro artigo trazia uma pergunta, né? A pergunta era: o processo industrial das baterias de íon lítio poderia ser melhor do ponto de vista ambiental ou esse tipo de poluição é inevitável? A resposta para o pesquisador do artigo foi o seguinte: a maneira mais fácil de reduzir as emissões de CO2 na produção de bateria é usar eletricidade sem fósseis na fabricação das células, certo? Então, para que eu tenha uma redução de pelo menos metade
do que é emitido para o meio ambiente na produção das células fotovoltaicas, a gente deve começar transformando a indústria fotovoltaica em uma coisa automatizada e movida também à eletricidade, em vez de ser através dos combustíveis fósseis. Então, porque eu estaria sendo meio hipócrita assim, né? Eu estar utilizando energia fóssil para produzir energia fotovoltaica, né? Por que não produzir energia fotovoltaica utilizando energia fotovoltaica? Aí, dessa forma, né, foi a resposta do pesquisador do artigo, que eu poderia reduzir pelo menos a metade do que é emitido para a natureza na produção dessa tecnologia milagrosa e salvadora da humanidade. Tá certo? Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau.